Fala galera, tudo bem? Estamos ao vivo, gravando mais um episódio do podcast do Memo. Que masculinidade é essa? Podcast que serve para a gente discutir questões do debate de masculinidade feito no campo público e que dão uma certa agonia na gente aqui, e por isso a gente traz para cá para debater com todo mundo e ampliar essa conversa, né? Comigo, na mesa, como de costume, minha amiga Isabela Venturosa. E aí, Isabela? Salve, gente. Prazer estar aqui de novo. Vini tá aqui também, daqui a pouco ele chega. Deu um probleminha técnico na internet dele, mas daqui a pouco ele tá aí, tá, galera? Então, Isabela, vamos nós. Sim. O episódio de hoje, né, é sobre o debate de masculinidades que é feito dentro do campo da esquerda. A gente tem aqui discutido nos episódios anteriores o masculinismo, em alguma medida, né, que é feito pela direita, pela extrema-direita, essa coisa de red pill e tal. Já discutimos no debate público também a masculinidade nessa onda mais de abraçar a árvore, de sagrado masculino e tudo mais, que é um lugar crítico muito comum nosso aqui e tal. Mas dessa vez tem umas coisas que a gente tem visto aí, né, que tem dado uma agonia na gente dentro do nosso próprio campo, né, como a gente se entende, né, dentro do mesmo campo, mas que também está trazendo um negocinho, um comichão dentro do nosso peito, e por isso resolvemos adotar o tema desse episódio, que é masculinidades dentro do campo da esquerda, né, como que esse debate é feito, como que esse assunto é colocado. E Isabela, acho que é uma das grandes críticas de tudo que acontece no debate de masculinidades. Eu me identifico muito com isso e queria te chamar aqui, minha amiga, para dar início a esse papo, falando de um post específico que a gente viu, né, que acho que disparou boa parte dessa discussão, que transformou isso nesse tema de episódio. Acho que uma primeira coisa é também localizar a gente no debate, né? Eu me considero uma pessoa de esquerda, com muitas críticas à esquerda, e entendo a esquerda como um campo bastante múltiplo, né? A gente não necessariamente toca os mesmos tambores, todo mundo, né? E me considero uma pessoa que é uma feminista interseccional. Então, o tipo de olhar que eu tenho dentro da esquerda tem a ver com feminismo e tem a ver com abordagens que levam em conta raça, classe, sexualidade e não colocam gênero no centro ou como única preocupação. Para mim tem a ver com um cruzamento entre essas categorias e como elas produzem mundo e produzem também desigualdade, né? E aí, como o Pedro disse, eu sou uma pessoa bastante chata, bastante crítica. Pedro falava que eu era muito ácida. Acho que eu continuo sendo, mas talvez cansada também, então reclamo menos É o hoje. meu tipo de pessoa preferida, né? Só para deixar claro para todo mundo aqui, né? E aí, esses dias, o pessoal que eu conheço me mandou um post. Tava lá cansada já, indo dormir, me mandaram um post de um brother que mandou a seguinte: o progressismo neoliberal está jogando os homens para a extrema-direita. E a princípio, é uma afirmação com a qual eu eu acho que eu concordo. Acho que não muito do que a gente entende aqui nós como progressismo neoliberal não dialoga com o trabalhador, não dialoga com o homem comum, com o homem médio por aí, né? Acho que a galera que está vendendo e-book para uma porcentagem é, não tão expressiva de homens, né? No sentido de talvez uma classe média consuma mais esse tipo de conteúdo de um progressismo neoliberal que não está tão comprometido com as pautas de esquerda, com o avanço da gente em várias linhas, né? Mas aí eu fui ler o post do amigo e aí fiquei emputecida, gente. Que na verdade era um pouco de o cara reclamando que transformaram um homem em uma ofensa, um insulto, transformado o trabalhador num coadjuvante da luta da esquerda, e aí agora só pode virar pro homem, apontar para ele, falar que ele é homofóbico, falar que ele é racista, falar que ele é machista, virou um palavrão ser homem. E assim, a gente quer produzir mudança social, a gente também se faz a partir da crítica, né? Eu acho que a gente não constrói, aqui eu vou jogar para os meninos também, eu acho que a gente não, o tipo de abordagem que a gente tem ao trabalhar com homens e trabalhar com masculinidades, não é o do dedo em rixe na cara. Às vezes é preciso, mas na maior parte do tempo a gente está chamando as pessoas para conversa, sabendo que esse tipo de abordagem mais truculenta muitas vezes afasta mais o sujeito do que chama ele para se responsabilizar pelas próprias questões, né? Enfim, acho que dá pra gente conversar mais, mas esse é o início da conversa, é dizer que falar de gênero, falar de violência, falar de racismo, falar de homofobia, de transfobia, afasta o trabalhador
ou o homem comum da discussão que a gente tem feito, e aí também isso está dentro de um guarda-chuva de apontar para essa esquerda identitária, né, que também é um novo lugar, assim, um fantasma que está acabando com a esquerda. Vamos lá, o que vocês acham? É isso. Vini, primeiro, né, dizendo, Vini resolveu problemas técnicos, está aqui de corpo e alma, está inteiro, meu querido? Eu tô mais ou menos inteiro, vocês me ouvem bem? Escutamos bem. Sim. A minha conexão tá me traindo hoje, desculpem. Já passei 3 dias sem energia elétrica, enfim, tá complicado. Ódio a Enel declarado. Ódio a Enel, meu Deus do céu, todo ano, o tempo inteiro acontece alguma coisa com a energia aqui desse bairro no centro de São Paulo. Mas, enfim, eu caí e voltei, né? Peguei um pouco do que a Isabela tava falando, mas eu não peguei toda a fala dela, então talvez eu me repita aí. Essa primeira reflexão pra gente jogar problema pro alto aí e ver o que acontece. Vai nessa. Primeiro, eu fiquei pensando nessa crítica que eu acho que a Isabela falou um pouco em relação ao progressismo liberal que a gente também tem, né? Mas como, de certo modo, assim, a crítica ao progressismo liberal eu faço constantemente, né? E eu tento definir, de alguma forma, o que é o progressismo liberal também. Porque acho que tem um enquadramento que tem um setor da esquerda que faz, né? E assim, vamos dar nome aos bois, né? O setor da esquerda mais alinhado com o marxismo, né? Os comunistas partidários, centralizados, né? Seja na égide do PCB, PCBR, ou seja lá o que for, né? Que nada contra, beleza, faz seu corre, maravilha, tamo aí. Se vocês fizerem a revolução, eu tô junto, beleza? Beleza. Mas, todavia, entretanto, né? Eles caracterizam tudo que não são eles como esse outro que é o progressismo liberal. Então acho que já começa um problema a partir daí, porque eles nunca definem o que é. Porque assim, eu não sou marxista, não estou afiliado a nenhum partido, nem pretendo, desconfio muito desse tipo de estrutura de poder, mas também não sou um progressista liberal, né? E aí, quando eu trago esse debate para o campo das masculinidades, eu gosto de pensar também que mesmo dentro dessa metanarrativa materialista, né, do trabalhador como um produto, do modelo de sistema produtivo no qual nós estamos inseridos, das contradições do capital e do trabalho, beleza, tamo junto, entendi tudo, tá todo mundo entendendo, maravilha. Mas assim, para além dessa estrutura de produção que produz a vida material e que tem toda uma contradição do trabalhador que tem seu trabalho expropriado pela burguesia, o trabalhador tem corpo, corporeidade, ele tem marcadores sociais, e esses trabalhadores com essa corporeidade, com esses marcadores sociais são diferentes, né? Não dá para colocar tudo assim, porque é muito doido, né? Que eles falam criticamente, e eu concordo com a crítica em relação às identidades que vão sendo, como eu posso dizer, essencializadas, cristalizadas. Isso é uma crítica perfeita, tá ótimo. Eu também faço essa crítica e não sou marxista. Olha como os não marxistas são espertinhos. A gente também dá para fazer essa crítica por outros meios. Olha só que legal. Mas ao mesmo tempo, essa classe trabalhadora em abstrato, produto das relações de produção, se ela tem corporeidade e tem marcador, ela tem identidade. É como que a gente está entendendo essa identidade. Aí você vai para o campo das masculinidades, né, que é um debate que sim tem a ver com identidade, porque tem a ver com as relações de gênero, e as relações de gênero produzem identidades hierarquizadas na nossa sociedade, né? Onde masculinidade não é só uma performance, um jeito de estar no mundo, mas é uma estrutura política, porque afinal de contas, né, a nossa sociedade em todos os seus espaços de poderes é dominada por homens, e eles simplesmente ignoram, né? E aí eu não estou falando exatamente do colega aí que escreveu o texto, que a gente concorda em certos pontos ou não, eu estou falando daquilo que é o geral e que parece que esse colega entra nesse fluxo do geral, que é pensar exatamente isso. Olha, vocês estão fazendo uma crítica tão mordaz à masculinidade, né? Lembrando que essa crítica, para quem tem olhos para ver, é uma crítica política, na maioria dos casos, não é uma crítica só performática, mas é pensando na masculinidade como estrutura de poder e como de fato ela produz violência em relação às mulheres, né? E produz todo um conjunto de instituições de poder aí que vão organizando a sociedade a partir do olhar masculino. A gente está olhando isso de uma forma política para fazer política, né? Então eu acho que, enfim,
talvez esteja até confuso o que eu tô falando, mas eu acho que é isso, assim. Eu fiquei muito pego às categorias que vão sendo articuladas, né? Não só no texto, mas nesse debate de modo geral, assim. E eu talvez não tenha resposta, mas eu acho que é isso. Você subtrai um pouco essa parcela de pessoas que está sim fazendo essa crítica política à masculinidade, muito pautado numa ideia de violência contra as mulheres em busca de equidade de gênero, e transforma tudo isso em uma coisa liberal, como se um grupo político que não colocasse, né, um trabalhador em abstrato, fruto das relações de produção, no centro da luta, é um grupo que automaticamente se alinha com o pensamento liberal? Não sei, acho muito estranho, né? Acho muito estranho nesse sentido. Eu tentando dialogar especificamente com o texto que a Isabela citou, e acho que dá para a gente nomear, a gente estava nessa dúvida, né? Vamos falar o nome do amigo ou não vamos falar o nome do amigo, né? Mas vamos falar o nome, assim, eu acho que tá tudo bem também, porque o que eu tenho sentido falta, inclusive, é de fazer o debate com essas pessoas que estão se dispondo a debater, né? Acho que uma pessoa que faz um debate numa rede social como o Instagram, ele está se dispondo ao debate, assim, e eu acho isso louvável, em alguma medida, sabe? Porque eu acho que tem pouquíssimos homens que estão pensando masculinidade, se colocando no debate público, de fato tentando problematizar alguma coisa para além das obviedades, porque é mais confortável ficar numa certa obviedade, que aí sim, nesse lugar mais liberal, né, que é o que toma conta do debate público, justamente para não ter discordância, para não ser apontado, para não ser criticado. Então, eu acho isso maneiro, né? E aí a gente está falando aqui de um post de um cara chamado Luciano Lobato, que eu não conheço pessoalmente, nunca troquei com ele, não tive essa oportunidade, mas ele fez esse texto, né, do progressismo liberal, está empurrando os homens para a extrema direita, e que suscitou uma série de discussões interessantes em comentários ali do post, e fez a gente entrar nessa, porque não é a primeira vez, eu acho que a gente se depara com esse tipo de proposta, né, de abordagem para a questão, e a gente tem uma discordância em relação a essa abordagem, né, e acho que é isso que a gente quer trazer aqui. O meu ponto de maior discordância talvez seja que fica um subtítulo, né, desse post, que o progressismo liberal, e aí trazendo isso que o Vini estava trazendo, né, de tentar enquadrar o que seria esse progressismo liberal, fica ali para mim uma certa interpretação possível e talvez a mais óbvia, que é uma coisa que o movimento de mulheres está fazendo errado, sabe assim? Que as mulheres, o feminismo está levando os homens para a extrema direita. E aí essa parada me incomoda profundamente, assim, porque continua isentando a gente de uma responsabilidade. Ele tem até uma parte no texto que ele coloca assim: nós, homens e mulheres, temos que disputar uma outra masculinidade, uma masculinidade ética, alguma coisa nesse sentido assim, que já traz outro ponto de discussão para a gente, que são esses adjetivos que você vai se colocando em cima de masculinidades e tal, mas essa é uma outra história, acho que fica para um outro momento. Mas o ponto para mim é que, ao fazer essa crítica, a interpretação que me pega é que então a gente não pode mais reclamar dos homens, sabe? A gente não pode mais apontar nada, a gente não pode fazer nenhum tipo de crítica, porque do jeito que está sendo posto pelas mulheres, está errado, e isso está levando os homens para a extrema-direita, né? E aí tem essa parada assim, primeiro, né? Como é que a gente está propondo o debate, então, né? Como é que, não é para jogar a responsabilidade para as mulheres, o movimento de mulheres, o feminismo, como que homens que estão afim de entrar nesse debate estão se colocando nesse debate, né? Estão provocando outros homens a entrarem nesse debate e fazer parte dessa luta política, né? E um outro ponto que me pega muito, além da isenção da responsabilidade, terceirizar a coisa, né, de jogar uma certa culpa do movimento masculinista estar ganhando adeptos porque as mulheres estão fazendo errado, tem uma coisa também que é um esvaziamento do que é a nossa contribuição na questão, né? Eu acho que tem como a gente agir sem disputar protagonismo, né? Acho que tem uma outra coisa que incomoda bastante a gente ali, é ele colocar nesses termos, né, de ou você é um protagonista ou você é um coadjuvante. E como que a gente faz parte dessa luta política, como que a gente se coloca ao mesmo lado da luta política, sem ficar buscando reconhecimento, né? Que eu acho que vai para um lugar muito narcisista, assim, de tipo, olha só eu não posso mais ser apontado, né? E essa coisa de quando você é apontado, você se magoa tanto que você vai para a extrema direita, sabe assim? Eu acho que isso é meio falso, sabe? Eu acho que não é isso que acontece, ou se acontece,
E é isso que precisa ser problematizado, pô. Você é apontado de escroto, de babaca, sei lá, de qualquer coisa nesse sentido. Aí já é o suficiente para você virar red pill? Sabe assim? Caralho. É isso que eu acho que a gente tem que discutir, pô. É aí que tá o ponto, talvez, sabe? Como que a gente, homem, entra nessa história? Pra não ficar responsabilizando a mulher de tudo, pô. Senão a gente fica aqui esperando a cartilha, sacou? Esperando a cartilha. E aí é fácil, porra. Tem uma discussão que eu acho que faz uma interface com a coisa da crise da masculinidade, né? Que é um grande mote aí que alimentou muita produção ao longo do tempo sobre masculinidades e tudo mais. Eu me considero uma pessoa crítica a isso, porque para mim isso é um jargão que diz pouco e diz sobre algo que está sempre em crise, na verdade, né? Quando é que a masculinidade não esteve, de algum modo, a fantasia não se encaixando no que é a realidade da coisa, né? E eu acho que tem uma coisa para esse homem trabalhador, né? Que tinha toda essa construção de um sujeito universal da esquerda, que é esse homem trabalhador e tudo mais, e que agora, digamos, com essas críticas feitas, ele se torna, até acho que é usado isso nesse post, fica sem teto. Porque agora ele não tem um lugar, o único lugar é esse lugar de ser atacado, né? Eu gostei muito de um comentário que uma companheira fez aqui, ó, tô até com jargões mais Mais da militância marxista. marxistas, Mas da luta. que ela trouxe, e ela falou assim: acho engraçado que quando pessoas negras apontam o racismo estrutural, eu não me sinto sem teto como uma pessoa branca. Mas parece que homens sim. Você acha que a esquerda deveria disputar uma branquitude ética? Porque ele fala de uma masculinidade ética, né? Abre aspas, o progressismo neoliberal está empurrando brancos para o racismo? Então, é uma provocação boa, né? Colocar na conta das feministas, do movimento de luta LGBTQIA+, do movimento negro, a culpa por algo que, né, é, é, não tem a ver com isso, né? Agora, tem uma discussão que a gente faz aqui, nós entre nós, sobre a gente está sempre discutindo estratégia, né? Para a gente que trabalha com masculinidade de uma maneira séria, a gente está sempre discutindo estratégia, né? Então eu acho que esse debate tem dois níveis. Um nível que é pensar quem está levando essa discussão para os lugares e como leva, e uma coisa que é o que a gente já faz quando a gente está dialogando com homens de diferentes estratos sociais, de diferentes contextos. Eu falo desde o CEO da empresa até o cara que é trabalhador ali da empresa de cimento. Eu dialogo com todos, eu trabalho há alguns anos com homens denunciados por crimes de violência contra a mulher, e aí você não tem um perfil econômico, né? Vini já fez trabalhos dentro de Fundação Casa, né? Trabalhou um tempo com isso. A gente não fica falando sobre masculinidade tóxica, você é homem, você é menino, é um macho escroto, né? Não é essa abordagem que a gente faz, né? A gente constrói um lugar para discutir sobre os problemas sociais, a historicidade das coisas e principalmente perguntar para esse sujeito que está na nossa frente quem é você, como que é a sua vida, o que que você está fazendo, como você chegou nesse lugar da sua biografia e como isso se conecta com coletivo, social, a construção de formas de estar no mundo como homem, como pessoa negra, como pessoa branca, e a gente vai construindo significados e também rasurando outros significados que para alguns homens são os únicos existentes, né? Tipo, só é possível ser homem sendo o cara que dá a última palavra, só é possível ser homem sendo protagonista, sendo, sabe? Então, a construção que a gente faz não é essa construção que está sendo atacada pelo post, mas parece que o post faz um pastiche também, uma coisa de não podemos falar do que é problema, porque isso deixa empurra os homens para o masculinismo. Eu acho que quem está afim de fazer essa construção, ou quem a gente pode tocar com essas formas de abordagem, falar dos problemas é essencial. Mas não como uma questão individual, não é tipo, você, homem, Exatamente. é um problema em si. A gente fala de um sistema de pensamento que produz homens. Não a discussão não é individualista. É sobre como essa sociedade está produzindo esse lugar, né? Mas não sei, acho que eu também falei um monte de coisa de uma maneira meio, tá no abstrato, né? Mas eu tô aqui, gente, querendo fazer muito essa discussão. Não, a gente também, né? Por isso estamos aqui. É isso, acho que tem essa coisa eu sinto, né? Que é uma busca por reconhecimento, né? Acho que eu cheguei a falar isso aqui rapidamente já.
mas acho que tem uma busca por reconhecimento dos homens, assim, que começam a atuar no debate de masculinidade de uma forma mais, sei lá, estudando, organizando homens e tal, de assim, olha só como é que eu estou fazendo as coisas legais aqui, sabe? Cadê meu selo de qualidade de homem aliado? Eu acho que não é uma onda de abraçar árvore, de sagrado masculino, de necessariamente uma performance comportamental pura e simplesmente, mas no final das contas acho que acaba caindo nesse mesmo lugar, de querer ser reconhecido como um protagonista também da luta, sabe? Até esses termos, né? Protagonismo, coadjuvância, né? De ter isso como perspectiva, eu acho que não é a melhor maneira da gente propor o debate, sabe? Uhum. Eu acho que a gente tem que estar falando mais sobre, não de reconhecimento, mas de pertencimento, de se entender do mesmo lado da luta, sabe? Então, assim, se a gente percebe que tem homens se vitimizando a ponto de irem para a extrema-direita, quando são apontados por problemas concretos, por comportamentos equivocados e tudo mais, a gente tem que disputar isso e propor isso de alguma outra maneira, sabe? Mas não jogando essa responsabilidade para o movimento de mulheres. É isso, a gente está nessa mesma luta. Então, o que, que a gente está fazendo, sabe? Sem se eximir. Porque, assim, se isso é responsabilidade do progressismo liberal e tal, eu acho que é para a gente se colocar nessa conta em alguma medida, sabe? Porque a gente também estava usando esses termos, a gente também fala de aliados, a gente também está dentro desse mesmo campo de vocabulário, né? Que foi até uma discussão que a gente teve no último episódio, bastante sobre vocabulário e tal. A gente também está usando em alguma medida esses mesmos termos. Então, o que, que a gente está fazendo para combater isso? Como que a gente muda essa visão muito narcisista de querer ser reconhecido para passar a pertencer a essa luta política, sabe? Acho que eu estou quase me repetindo aqui, mas essa coisa de se entender protagonista ou coadjuvante não é muito nesses termos, porque nunca é sobre a pessoa, né? É sobre essa disputa política, essa luta por transformação social. Então acho que tem esse entendimento na minha cabeça, assim, que às vezes eu vou estar mais atuante, às vezes eu vou estar mais passivo, às vezes eu vou ser liderado, sabe? Às vezes eu vou liderar, depende do contexto, depende da situação, acho que tem uma flutuação nesses papéis, que não é uma coisa ou outra. E, e acho que o movimento de mulheres é isso. Desde que eu comecei a fazer o Memo, é isso, eu falei isso na última vez, eu sou pouco apontado. Eu acho que eu tenho muita margem para ser apontado em muitas frentes. Mas é isso, conhecer a Isabela, conhecer os movimentos sociais que eu me relacionei institucionalmente mesmo, assim, acho que as pessoas querem mais construir junto do que ficar apontando e botando dedo na minha. Sabe, eu não vejo isso concretamente, pô. Então, isso talvez seja uma experiência particular minha, mas acho que é uma perspectiva política mesmo do debate, de que é possível essa construção conjunta, sabe? Onde vão ter papéis sendo exercidos de maneiras distintas a partir do contexto, da situação. E não uma coisa assim, você é o homem e está errado. Eu não consigo entender esse. É isso, tipo, eu entendo isso como uma coisa de feminismo liberal, em alguma medida, mas eu não estou nesse lugar. Eu estou disputando de outra forma. Eu estou me relacionando com outras pessoas. É isso, com feministas não separatistas, sabe assim? É uma outra perspectiva. Então, quando fica batendo nessa tecla e jogando a responsabilidade para as mulheres, que as mulheres estão provocando errado, me dá angústia, sabe assim? Eu fico agoniado também, pô. E a gente tá pegando o Luciano Lobato aqui, coitado, para Cristo, né? Mas não é ele que inventou essa abordagem, assim. Eu acho que tem muito um ressentimento, sei lá, Uhum. uma coisa no campo da esquerda mesmo, assim, sabe? Dos homens começarem dentro da esquerda, começaram assim, mas está exagerando. Mas a gente estava falando, né, Isabela estava falando a coisa de falar de questões de gênero dentro do movimento de esquerda, assim, é uma coisa, na volta a gente compra. Não, na volta a gente compra. Meio que assim, deixa esse assunto para depois, pô. Sabe, entre nós aqui, não vamos entrar nessa, não. Isso fragmenta a luta, né? Isso vai fragmentar. O cara tá fazendo um trabalho tão bom, sabe assim? Que é o de sempre, sabe assim? Que a gente não sai do mesmo lugar de sempre. E Pedro, tem uma dimensão, né, que aí eu até queria voltar um pouco, porque eu gostei da leitura, porque acho que eu e a Isabela a gente fazia a crítica a essa ideia de crise da masculinidade, mas acho que por lugares muito diferentes. Mas eu entendi
o lugar dela e concordo, acho que é isso mesmo, mas eu fazia a crise muito mais num lugar, é porque talvez eu tenha sempre entendido a masculinidade também como parte do fazer político. Né? E aí eu tô falando de política no sentido mais amplo possível, desde a política na sua materialidade, que são as organizações políticas, os partidos, tarará, as instituições, mas também política nesse lugar mais teórico ideológico, né, de fazer política fora também desses limites mais estreitos aí da institucionalidade. E aí eu fazia essa crítica à crise da masculinidade muito a partir dessa perspectiva que eu entendia que a masculinidade ela é parte constituinte do fazer político. Ela é um dos substratos que permitem que as hierarquias sociais se estabeleçam de vários modos, de raça, de classe, de gênero, de sexualidade, de qualquer marcador que você possa imaginar, a masculinidade ela está lá. Por quê? Porque eu entendo ainda, né, e fazia muito a crítica falando como que a masculinidade está em crise se os homens continuam produzindo grande parte do que é a realidade política da qual a gente vive. Como que esses homens que estão no poder podem estar em crise? E como que esse exercício de poder, a partir dessas premissas fictícias da masculinidade, que aí né, nunca se encaixam, né, Isa? Nunca, é sempre um anseio de que tipo, essa masculinidade vai chegar e ainda bem que ela nunca chega, porque não tem como ela chegar mesmo. Como que isso pode ser uma crise? Sendo que vocês estão aí, nós estamos... Vocês não, né? Nós estamos aí! Nós estamos aí! Não tem crise porra nenhuma! Desculpa, pode falar. Porra nenhuma! Continua no centro, né? Que crise é essa que você continua no centro? Continua no centro. Que crise é essa que está no centro, entendeu? É isso que para mim não faz muito sentido. E aí eu não tô também, né, falando do Luciano Lobato, tô falando de modo geral, assim. Tá no centro, cara. Tipo, não sei. Acho estranho, Sim, né? sim. Eu acho que eu leio muito por essa via que você está falando e também por outra via de que vocês nunca vão alcançar, porque esse lugar não existe. E aí tem toda uma coisa de falar dos anos 60, do pós-guerra para cá, né, que as mulheres foram mais para a esfera pública, para o campo do trabalho, né, as mulheres brancas, né, as mulheres de classe média, né, porque as mulheres negras sempre estiveram no campo do trabalho. E isso tirou um lugar central do homem como esse chefe de família, provedor. Mas, gente, como assim? Como assim? E aí acho que a crise tem mais a ver com esse modelo nunca ter sido possível, suficiente e para todos os homens, né? Porque esse era um modelo para determinados homens, né? O inimigo é outro, né? Ficou a sensação, cara, o inimigo é outro, pô. Não são as mulheres se o movimento tá conduzindo a gente pra extrema direita, sabe assim? Não é isso, pô. Eu acho que a crise também tá um pouco nesse lugar do que o Pedro falou, que é do tipo, rapaziada, vocês não querem ser apontados por um mundo no qual, de alguma forma, vocês fazem parte? Nós, homens, a gente não quer ser apontado por isso, com todas as diferenças dos nossos marcadores, né? Que eu sei que os marcadores colocam também homens nos lugares de né, outros, assim, que não é tudo igual. Uhum. Né? Mas assim, ainda assim existe um tipo de estrutura política que informa um tipo de comportamento que se espera de um homem, no qual todos nós estamos inseridos e que resulta em violência. É sério que a gente não quer ser apontado por essas violências para não fragmentar a luta ou porque, sabe, para mim me parece muito isso, muito nesse lugar do tipo, só existe uma maneira de fazer com que essa luta, né, contra esse avanço da extrema-direita, contra o capitalismo neoliberal, funcione. E esse jeito é a partir do apagamento de quaisquer outras categorias que não seja essa categoria abstrata do trabalhador, que não tem corpo. Me veio uma coisa aqui, Vini, que parece que a gente, enquanto homem, fica querendo um PL da anistia pra qualquer coisa que a gente PL da anistia pra qualquer coisa. A gente quer ser anistiado. A gente quer ser anistiado sempre. Assim, não, pô, mas aqui, ó. Nem foi tão sério assim. A gente tá fazendo coisas legais também. A gente quer anistia. A gente quer ficar sendo anistiado continuamente, sabe assim, ad eterno. Porque somos caras legais, na verdade. Somos de esquerda, sabe assim? Maluquice. Meus manos, olhem pra estrutura dos seus partidos. E é muito doido, né? Eu tava pensando na minha família, por exemplo. Eu venho de uma família de classe baixa. Um lado é branco, outro lado é negro. Venho de uma família que teve do lado branco uma mulher, chefe de família, doméstica e branca, né? E
e do outro lado um homem que veio do sertão da Bahia para São Paulo, pavimentar Cubatão, etc, tudo mais, e não são homens possuidores, não são, a minha família não veio de um lugar, às vezes tem uma ausência de um homem, e quando tem um homem, não é um homem que tem posses, que é essa masculinidade que domina tudo e etc. Mas é um homem de classe trabalhadora, que tem uma figura ali de provedor, que tem uma figura maior ou menor grau, que tem ao seu lado mulheres que são donas de casa, né, que vão para o espaço mais doméstico, e mesmo não tendo poder do lado de fora, mesmo sendo triturados pelo capitalismo, pelas relações de trabalho, quando voltam para casa, travam as relações de gênero desiguais. E aí você me vem falar que não pode falar de questões de gênero, que isso afasta os homens, aí eu penso, essas pessoas mesmo, que eu vejo uma masculinidade muito tradicional, muitas vezes elas não se afetam quando você está conversando com elas sobre feminismo, sobre etc. Mas existem formas de falar sobre questões importantes para as relações de gênero, para uma luta por equidade, que tocam esses homens, né? E eu acho que é o caminho que a gente tenta fazer nas nossas estratégias de ação, né? Que não é falar jargão difícil, falar conceito, só apontar o outro como problema, mas falar, ó, existe esse problema aqui na nossa sociedade e existe também um lugar de pensar a conexão desse problema com outros problemas que dizem respeito a você, por exemplo. Eu estou vivendo um momento da minha vida muito difícil que meu pai está adoecendo, né? E aí eu percebo que muitas abordagens para fazer ele se cuidar são inócuas, assim, não funciona, sabe? É bem o cara que coloca as próprias dores no bolso e sai andando para trabalhar. Eu preciso trabalhar, sabe? Só que chega num limite que você não consegue mais trabalhar, porque esse corpo já foi acabado pelo capitalismo, né? E aí, quando eu vejo, por exemplo, eu vi recentemente um cuidado em saúde com ele, que foi um cuidado que se fez a partir da escuta, e aquilo acessar ele em algum lugar, aí eu falo, não, o cara tem possibilidade de transformação, né, e também de produzir as próprias transformações. Então é esse lugar da esquerda que eu busco também socializar quando eu estou fazendo os meus corres com homens por aí, né, que é oferecer uma escuta, mas também compartilhar uma reflexão crítica que conecte problemas que atravessam a pessoa em primeira pessoa, o homem, a outros problemas sociais que não tem a ver com eu e uma identidade minha, mas desenvolver uma sensibilidade ética. Eu gosto muito mais de pensar, em vez de uma masculinidade ética, que é ficar pegado nessa coisa. O que é masculinidade, gente? O que é masculinidade? Eu não quero acabar com os homens, mas o que é que a gente está chamando de masculinidade? Se você tira as coisas que são nocivas, o que sobra da masculinidade? E aí não é missandrismo aqui, tá, gente? Eu tô aqui. Isabela, temos o corte, hein? Eita, vamos falar que eu odeio o homem, não é essa a questão. Mas eu acho que é isso, não é sobre uma masculinidade ética, é sobre uma sensibilidade ética que é comum a todo e qualquer sujeito, independente do seu gênero. Porque é isso, eu não sou identitarista. Eu acho que muitas vezes a identidade é essencializada. Eu também acho. Eu acho que é preciso ver em que posições as pessoas estão na sociedade, isso tem a ver com os marcadores sociais que elas possuem, mas não achar que isso é uma identidade fixa. Eu não quero, por exemplo, que no grupo reflexivo sempre viravam para mim assim, quando falavam alguma atrocidade contra a mulher, coisas de violência sexual, etc., falar, desculpa, Isa, eu sei que, né, você tá aqui, como se não fosse doer em um outro homem presente ouvir uma fala escabrosa. É isso. Cara, isso é uma coisa que me irrita demais, né, Isabela? Porra, cara, tem mulheres aqui, cara, vai falar isso. Desculpa, você, Isabela. Porra, eu quero que você fique pegado no corpo ao ouvir uma... Não, eu tô aqui, porra. Não é porque tem mulheres, né? Eu me incomodo também. Quando você ouve, você sentem uns socos lá que a gente tava falando no primeiro episódio, da moça que foi espancada pelo namorado no elevador. Eu quero que os homens fiquem, meu Deus, sabe? Não precisa ser mulher para ficar horrorizada com uma história dessa. Então, para mim é menos sobre criar uma nova identidade positiva, ética, saudável, e mais sobre circular entre todos uma sensibilidade ética, que eu acho que a gente é atrofiado no social e os homens são atrofiados pela socialização para desenvolver isso, né? Não sei. Não, acho que é bem isso. E aí, assim,
Eu tô com um livro que eu tô para indicar aqui, vou indicar no final do episódio, mas eu queria que vocês lessem especificamente. Eu comentei com vocês que é o Permanecer Bárbaro. Uhum. Cara, eu terminei um livretinho fininho, assim, eu achei foda. E ela faz uma relação de brancos e pretos, assim, que eu achei muito boa, que é. Ela não fala de brancos e pretos só, né? Mas ela tem um trecho específico sobre isso, mas ela fala de bárbaros e civilizados, né? Que é sobre você se permanecer bárbaro, assim. Que ela fala que os caras do Império ficam falando dos seus privilégios, os progressistas, né? Ficam assim, não, porque a gente tem muito privilégio, que não sei o quê. Quando vai olhar para a questão, tipo, homens, né? O discurso é sobre assim, olha como nós somos privilegiados, olha o que a gente tem, olha o que a gente faz, olha como é que é fácil. E fica só nesse campo do privilégio, a gente não fala das nossas falhas. E ela dá assim, cara, você tem que falar da feiura, sabe assim? Tem que falar da feiura. Então, assim, ser apontado é falar das nossas feiuras, e a gente tem que lidar com as nossas feiuras, sabe assim? E reconhecer a beleza nas pessoas diferentes da gente. Então, falar das feiuras, ser apontado, ser criticado, para mim é o que falta no debate de masculinidades. E que quando a gente entra nessa assim de que não pode ser apontado, para mim é justamente o oposto que a gente está propondo, sabe? Que não é isso não, bra. Não é para ficar falando que tá tudo bem, que, sabe, achar uma outra maneira e não apontar pra gente as nossas feiuras. Acho que a gente tem que falar mais das nossas falhas, a gente tem que falar mais das nossas feiuras. E até mudar esse discurso, que quando fica nesse campo assim, o privilégio dos homens, ó como é que fica parecendo uma coisa boa, no final das contas, ainda fica maneiro, sabe assim? Aí você tem que perder privilégio, né? E aí é mais difícil de convencer o outro a se engajar contigo, a se mobilizar na luta, sabe? Do que falar assim, cara, tá faltando isso, ó. Isso é falha, isso é falho. Isso aqui é uma feiura da sua civilidade, da sua masculinidade, sabe? Tipo, é olhar pra falha. Eu acho que isso é que tinha que ser mais feito, ao invés de menos feito, sabe? Então, quando vem essa crítica de, para de apontar, porque agora o homem é o bicho papão do não sei o quê, não é sobre ser bicho papão, pô, mas a gente tem que olhar para as nossas feiuras, pô. Eu acho que isso que precisa acontecer efetivamente, sabe? E não ficar num lugar, olha, os homens são muito privilegiados, os homens. Não, beleza, pô. Mas assim, isso, isso convence quem de entrar nessa luta com a gente, sabe? Eu tenho pensado sobre isso, assim, né? Não sei se faz sentido para vocês, tá ligado? Isso tem a ver, Pedro, com diagnóstico, né? Quando a gente fala disso, que são os conflitos, o que você está falando de feiura, as desigualdades, a gente faz um diagnóstico que pode ser co-compartilhado, a gente, através da conversa, pode entender melhor certas questões e aí traçar formas de ação. Não é para individualizar o problema, não é para ter uma coisa moral, você é um monstro, mas para ver como isso se manifesta na sociedade, como isso traz efeitos que são muito nocivos, e eu não acho que é só para as mulheres, e a partir disso conseguir avançar juntos. Porque eu não acho que falar dessas feiuras é só numa lógica de ampliação, Apontamento, né? sim, É numa lógica de análise social também, ó, total, vamos pô. de compartilhar, por exemplo, falar de violência. Muitas pessoas não reconhecem violência onde há violência, né? A violência é vista, por exemplo, como o bater, não é vista quando você faz certas coisas com uma pessoa que são coisas que machucam também, que lesam de alguma forma, né? E aí, ao conversar sobre isso, você circula sentidos e as pessoas podem ter a oportunidade de desenvolver mais essa, eu ia falar sensibilidade de novo, mas eu tô falando de um léxico mesmo, puta, não tinha pensado por aí, não tinha me, né? Então eu fico pensando que tem uma coisa de falar dessas coisas porque é preciso pra gente avançar juntos. Não só porque a gente tá levando pra uma moral de, né, você é um monstro, você é tudo errado, né? É porque a gente precisa ir pra frente. Tem um ex-participante de um grupo nosso, Belmiro, se estiver ouvindo, beijo, Belmiro. Ele falou que como é que ele falou? Vocês bagunçaram a minha existência. Eu achei isso maravilhoso, pô. É isso. Tem que dar uma bagunçada na existência de nós homens, sacou? Porque é isso, e tem que ficar desconfortável mesmo, tem que lidar com isso, e vai ser apontado e vai ficar ali, sabe, sentir uma vergonhinha. Eu acho que tem que sentir uma vergonhinha mesmo, sabe assim? Eu sou a favor de sentir vergonha. Não é culpa,
sabe? Não é ficar se martirizando, como a gente falou lá, né? Ah, como eu sofro, homem é horrível. Não, mas é sentir uma vergonha mesmo, que te deixa num processo reflexivo, que te faz pensar sobre as coisas. Acho que tem uma importância sentir vergonha, sabe? E aí você se responsabiliza, né? Mas essa vergonha dá para permanecer mais, né? Tem esse cara Joaquim, né? Sei lá como é que fala em espanhol, Joaquim Aspiaço, que ele escreveu, eu citei ele já aqui, eu acho, com Obrigada. vocês. Ele fala isso, de permanecer nessa vergonha de gênero que você sente, sabe? Permanecer nessa vergonha um tempinho, assim, ficar caceta. Porque você fica nesse processo reflexivo, porque senão você já pensa numa solução, e como que vai ser saudável, como que vai ser ético, e não sei o quê. Não, fica aí, pô, sabe? Fica aí nessa reflexão, nessa vergonhinha. Eu acho isso importante, pô, sabe? E eu acho que a gente fica pouco nesse processo, assim, de caraca, olha só, né? Olha aí, olha essa feiura, né? Eu tô cismado com isso porque eu acabei de ler o livro. Mas olha essa feiura, olha essa parada, sabe? E olha como é que tem outras coisas bonitas no, sei lá, em masculinidades trans, em mulheres, em, sei lá, no meu caso, pessoas negras, sabe? Tipo, é achar beleza em outra coisa e para você ficar nesse processo reflexivo, assim. Isso não é ficar se chicoteando, pô. Isso é meio que se analisar, é se engajar de uma outra maneira, sabe? Para mim, vai para um outro lugar, assim. Então, acho que a gente tem que falar disso. Uhum. Acho que se você fica ofendido de estar sendo apontado, é isso, vai ficar buscando anistia. Sabe assim, é uma PL da anistia para homens, que o campo da esquerda parece que fica demandando. Eu acho isso uma viagem, brother. Não Isso é haverá uma viagem. anistia, gente. Ninguém é café com leite, nem Bolsonaro. Gue- Não, sem anistia, sem. Ah, Não haverá pelo amor de anistia. Deus. Pô, que isso, gente? Tem uma questão da. É isso, né? A gente também, às vezes, se pauta muito assim, tem críticas que são feitas muito pautadas no universo digital, da internet, do Instagram, dos produtores de conteúdo, das pesquisadoras, pesquisadores, mas está todo mundo na internet tentando produzir alguma coisa a partir de uma linguagem. Mas quando a gente vai para o campo, né, a gente vai para a prática ali, para o empírico, nos grupos reflexivos, nos grupos de mediação, etc., como a Isa trouxe no começo, eu trabalhei durante 2 anos com garotos em medida socioeducativa, no fechado e no aberto. Né, os que estavam Fundação Casa, mas os que estavam cumprindo a medida em liberdade também. É, e a forma de eu me aproximar deles, né, aí em termos práticos, não tinha nada a ver, mas absolutamente nada a ver com essa ideia, né, que é colocada pela crítica que tem sido feita ao campo das masculinidades, de produzir uma juventude nascida e criada em favela, tilelê que abraça a árvore. Nada contra abraçar árvores. As árvores são belas, mas assim, eu não vou falar para um moleque de 17 anos, 16 anos, 18, 19, que flertou ali com o crime, que ainda está, né, tentando entender a posição dele no mundo, que, poxa, você agora, vamos fazer uma roda, se abraçar e tocar um ukelele, Arro. e vamos pensar no nosso ancestral sagrado. Não, Guerreiro. o guerreiro. Não, eu vou trazer exemplos práticos, né, através de conversas que a gente vai tendo e atividades que a gente vai fazendo, para eles entenderem, né, que existe um processo de construção de masculinidade e de homens, masculinidade enquanto estrutura e homens, né, que nunca se encaixam nessa estrutura da masculinidade de forma perfeita, que é prejudicial para eles, que é prejudicial para irmã deles, para o irmão deles, para a mãe, para o pai, que é prejudicial para todo mundo. E que é possível refletir e tomar consciência para fazer outras coisas. Né? E a partir disso eu tento fazer com que eles, inclusive, criem autoestima, Uhum. né? Para poder, de alguma forma, se deslocar da situação que eles estão, acreditando que essa mudança, né, que não é só comportamental, mas que é uma mudança, tem comportamental sim, não vou mentir, tem uma coisa de comportamento que eu trabalho muito, mas que é uma mudança de olhar para o mundo de uma outra forma, pode beneficiar E aí eles. traz mudanças comportamentais, né, Vini? Que traz também, exatamente. Essa mudança no olhar que traz a mudança comportamental, né? E que isso pode auxiliar eles de forma objetiva na vida. E aí eu trago exemplos pessoais, eu compartilho com eles coisas da minha vida, assim. De que como quando eu comecei a ficar incomodado, com vergonha,
né, olhando para as minhas relações de outra forma e vendo que tinha uma série de problemas, né, que eu era péssimo no cuidado, que eu era péssimo na escuta, que eu gostava muito de falar, mas pouco de escutar, né, e a gente sabe que isso é típico dos homens que sempre querem ter razão. Então eu vou mostrando para os meus comportamentos também, que depois que eu comecei a olhar com atenção e com cuidado, né, e tentar lidar com eles de outras formas, as minhas relações ficaram muito melhores, no trabalho, tudo vai facilitando, assim, a sua relação com as pessoas da família, com amigos, com amigas, com parceiros, com parceiras, com a possibilidade de conseguir trabalho, porque você é uma pessoa mais atenta, que escuta, que dialoga melhor, que não precisa ter razão o tempo inteiro, sabe? Então eu vou tentando trazer para uma materialidade que não é essa coisa muito doida de você querer ser o homem sagrado, masculino e etc, etc. Não, é material, assim, é mudança para a vida e mudança para a comunidade, né? E para mim eu sempre brinco para isso, eu falo, a nossa primeira comunidade é a nossa família. Vocês vão ver que quando vocês mudarem, se vocês conseguirem fazer esse processo de olhar para si mesmos e começar a ver como o jeito que vocês agem impacta na família de vocês, talvez tenha um caminho aí para vocês não agirem mais dessa forma e pensarem em outras saídas, que aí cada um vai construir a sua, né? Então, né, uma coisa é o discurso que está lá, que as pessoas estão fazendo na internet, que sim, tem muitos problemas mesmo, né? E tem esse progressismo neoliberal que foi citado, tem tudo isso. Mas outra coisa é pensar dezenas, centenas, talvez milhares de pessoas que estão lidando com isso na prática, né? Eu já fui conversar, inclusive, com, sei lá, guarda civil metropolitana sobre masculinidade. 200 guardas civis metropolitanos. Eu ia chegar pros guardas e ia falar o quê? Bora abraçar a árvore, rapaziada, bora ser desconstruído. Cara, isso não vai colar. Para mim, pode até fazer sentido no ambiente que eu tô, o debate que eu tô participando. Aí para mim faz sentido. Tudo faz sentido. Mas para eles lá não. Eu precisava trazer para eles uma coisa mais material, né? Então, eu acho que tem isso também. A gente, às vezes. A gente não, né? É a gente, porque todo mundo, não vou me excluir disso, nem excluir vocês. Mas, assim, olha muito para um lugar, assim, que é o que está sendo produzido por certos grupos específicos e esquece de olhar para essas pessoas que estão na base trabalhando de fato, né? Fazendo coisas materiais em relação a isso. Total, eu lembrei aqui, Vini, você falando disso. É, eu lembrei que a gente foi fazer um trabalho pelo Memo com uma galera que trabalha como operário de chão de fábrica, assim mesmo, né? Só que eles trabalham numa grande empresa. Então, eles já tinham a fofoca de outros colegas operários de uma outra grande empresa, que quando a gente chegou, e no final eles falaram assim, porra, levei um susto quando me chamaram para fazer esse negócio aqui, pensei que a gente ia ter que dar beijo em homem. Porque o amigo lá contou que fizeram um negócio que tinha que dar beijo no rosto dos homens para sensibilizar e dar beijo. Eu falei, cara, olha só, né? Como, como esse negócio já entranhou, pô. Esse jeito de abraçar a árvore, essa coisa meio sagrada aí, já meio que deu uma entranhada no campo todo mesmo, sabe? E aí o cara já chega mais armado ainda, porque ele tá achando que ele vai receber ali dicas de dar beijo na bochecha de homem, sei lá o que, de abraçar, sabe? E tem outras maneiras de propor o debate, né? Entendendo essas nuances todas e vendo que isso vai trazer, sei lá, mais prejuízo para essa inclusão dos caras do que benefícios, né? Então acho que tem várias maneiras de propor a coisa, né? Só um parênteses muito breve, assim, que você falou de beijo em homem, eu lembro que eu fiz uma atividade com trabalhadores de um centro cultural aqui de São Paulo, né, de uma instituição cultural, e que não eram os trabalhadores da programação cultural, eram os trabalhadores da infraestrutura, né, manutenção, iluminação, né, a galera que monta palco, então é isso, é a galera, tipo, chão de fábrica, né, não é o programador, o curador, não. E aí eu fiz aquela atividade, uma atividade com eles, né, que era quando eles tinham que responder, né, tinha toda uma dinâmica que não vale a pena explicar, mas assim, basicamente era para eles identificar um momento em que eles conseguiram expressar afeto de uma forma genuína e que não fosse por uma pessoa que eles tenham interesse afetivo sexual. Aí a maioria dos homens, não todos, mas a grande maioria, os que tinham crianças, os que tinham filhos, homens, sendo mais específico, disseram o seguinte, que a primeira vez que eu consegui fazer isso foi quando eu beijei meu filho, né? Você trouxe essa coisa do beijo, eu lembrei disso. E aí a gente começava a debater essa coisa do beijo,
Não no sentido que eu ia fazer eles se levantarem, então vamos todo mundo agora se beijar. Não, mas a gente começou a debater mesmo. Ó, fulano, beltrano, ciclano, todo, assim, vários falaram de beijar o filho. Ou de quando o pai deu um beijo. Que problema que é esse que a gente tem com beijar homem? Leva pra outro lugar. Vamos analisar isso, vamos pensar sobre isso. Qual que é esse problema? Não vou fazer com que vocês se beijem. Mas olha, tá vendo que a gente só consegue expressar afeto e só consegue lembrar. Não foi quando beijou um amigo, não foi quando abraçou é sempre o filho, o pai, uma relação que era familiar. Né? Uhum. E que problema que a gente tem então de beijar o amigo quando a gente encontra o amigo? Né? O que significa um beijo para vocês? Né? Então eu tentava conduzir para um outro lugar, mas eu não vou fazer com que eles beijem homens, sabe? Desenvolver isso é Eu importantíssimo. sei que isso não vai funcionar. Eles vão olhar para mim e falar: e esse negão hippie aí? A maioria não vai nesse caminho, eu acho, né? Eu lembro, cara, com muita vivacidade na minha memória, um evento que eu fui com Isabela, que a Isabela estava junto, e que aí uma mulher foi e falou pra gente fazer uma dinâmica que tinha que rebolar, que eu não sei o quê. Na hora eu olhei pra Isabela, assim, Isabela tava balançando a cabeça, tipo, ela, não vou fazer, eu não vou fazer isso. Eu não vou... O Pedro tá falando, mas ele adora uma dinâmica, hein? Eu adoro dinâmica. Eu odeio, a minha pressão cai, a minha pressão vai no chão. Inclusive não é só de homem, gente. Se me mandar beijar alguém, eu não vou beijar, não. Eu tenho certeza disso, eu tenho certeza. Cara, mas assim, é isso. Gente, tá eu com sou Isabela, Isabela, eu beijo todo mundo, hein? Homem, mulher, acabei de conhecer. Não, eu também, mas... Não, eu beijo quem eu amo, quem eu gosto, mas eu não sou uma pessoa que sou dada a pegar todo vai mundo. fazer dinâmica de Não dançar e não mexer o quadril, não sei o quê. Cara, eu já tava olhando pra... Quando a mulher começou a falar da dinâmica lá, eu já olhei pra Isabela na hora. Não, e ela ele já me cruzou o olhar pega, e isso falou, nunca mais não, passa. vou fazer isso. Nenhum dinheiro no mundo vai me fazer rebolar, fazer quadradinho, não sei o que lá, o que lá. É isso mesmo. Eu pensei em um bagulho aqui enquanto vocês estavam falando, que primeiro eu lembrei numa situação da Fundação Casa, que eu fui fazer uma oficina mesmo com os meninos, depois de uma outra pessoa que já tinha feito a oficina sobre masculinidades, e foi exatamente essa porcaria dessa a gente acha, né? Dessa dinâmica de beijar, falar beije ou abrace ou dê a mão pro cara do seu lado. Que coisa. Ah, gente, isso não vai fazer maluquinho, não. Pelo menos eu acho que não vai fazer o cara... Não vai, gente. Não, mas eu acho que essa coisa que o Vini trouxe, e ao mesmo tempo fazer refletir sobre isso, por exemplo, para muitas pessoas, mesmo beijar o pai, beijar o filho, é uma interdição. O filho passou dos 10 anos, já não beija, já não toca, até antes, às vezes, né? E isso diz muito também de uma atrofia, de uma... Porque eu falei que eu não beijo, mas eu não faço isso com pessoas que eu não tenho, até porque eu sou bem agnóstica, bem pouco encantada, mas eu não gosto de misturar minha energia com onde eu não sei onde tá, né? Então, eu não gosto de sair tocando as pessoas ou sendo tocada por gente que eu não conheço, não sei, né? Então, bate um negócio pra mim nisso. Mas tem muita gente muitos meninos, muitos homens, não tocam ninguém, gente. Não exercem nenhum toque. E eu acho que o toque, eu tenho essa interdição, é isso que eu ia falar, mas eu me sinto bem quando me tocam algumas pessoas. Mas eu me sinto mais viva, eu me sinto mais acolhida no mundo, né? Quando sinto certos toques, né? E aí tô falando de uma coisa bem de afetos mesmo, né? Imagina ser uma pessoa, ser um menino, ser um homem adulto que não é tocado por ninguém. E tem pessoas, né, que não são tocadas por ninguém. Eu tenho uma família relativamente grande, as mulheres tocam os homens não se tocam tanto entre si, alguns, né. E aí esses dias meu pai estava internado e tinha uma pessoa no mesmo quarto que era uma pessoa em situação de rua, né. Fiquei pensando se havia toque na vida dele, porque eu estava acompanhando meu pai, ele não tinha um acompanhante, né. Estava fazendo massagem no meu pai, porque meu pai tem uma questão de diabetes. Não tinha ninguém fazendo uma massagem, tocando aquele corpo, sabe? Então, fico pensando também nisso, essas interdições, né? E posso falar uma coisa antes da gente terminar esse episódio, porque eu sei que a gente tá chegando no limite aqui, gente. Que para além de tudo isso que a gente trouxe, eu acho que uma diferença nas nossas abordagens também tem, e acho que eu conheço o trabalho do Meme, conheço o trabalho do Vini, tem a ver com também chegar nos lugares querendo saber quem são as pessoas, querendo saber da história das pessoas, né? Então, acho que muda muito no que a gente faz e não ser qualificado como
um progressismo neoliberal, o fato de que a gente realmente está interessados nesses homens, assim, genuinamente, e não tentando fazer desse goela abaixo jargão, né? Tem horas que você entra nos lugares e nem fala a palavra gênero, nem fala nenhuma dessas palavras. Você chega lá e fala: oi, eu sou Isabela, vim aqui trocar uma ideia com vocês, e daí você puxa algum tema, e aquele tema faz os homens mesmo, eles produzirem sentido sobre as questões, né? Tem a ver também com estar disposto a também ouvir as necessidades desses homens, ouvir as mazelas, ouvir as questões, e acompanhar eles num processo de se conectarem também com as necessidades de quem não é homem, de quem não é espelho para eles, né? E esse é um caminho que a gente vai construindo aos poucos, mas tem a ver com essa escuta qualificada também, né? É, enfim, pensei muito nisso, né? De também não achar que a gente tá aqui. Eu tô aqui há mais de 10 anos fazendo isso, né? Não tô dormindo no ponto, né? Então, é isso aí. Passou o meu ódio. Te dar um beijo no rosto, fazer uma dinâmica de. A única coisa que eu discordo é a antropóloga pouco encantada. Isso não existe. Eu sou um pouco encantado, Pô, viu? todas as pessoas antropólogas são encantadas, não tem jeito. É, sou encantada com as pessoas e a possibilidade que a gente tem de construir coisas juntos, mas eu sou meio. Ainda que seja encantada com a vida. Não sou, eu tenho medo. Nossa, a vida tá me deixando deprimida, na verdade. Enfim, a gente tá numa fase difícil, né, Vini? Nossa, A gente tá numa fase tá tudo, difícil. tá tudo ruindo, mas é isso, sou um pouco. Esses dias eu escrevi um texto que eu falava que eu sou teimosa. Eu acho que tem uma teimosia, tem um lado muito depressivo e um lado teimoso. Tipo, vamos bater cabeça, é isso, não vão acabar com a gente. Uhum. Então, acho que isso faz a gente continuar seguindo, né? Mas eu sou meio desencantadona. Mas aí, de repente, vem o meu ceticismo dá lugar a um amorzinho, uma coisa mais, não mística. Mística é uma palavra muito forte pra mim, né? É, mística Mas acho que tem não uma certa combina magia, contigo. assim. Tem magia. Mas não, tem um encantamento. Acho que encantamento é uma palavra É boa. Acho que magia. você se deixa encantar, assim, né? Na minha relação contigo, eu já tive encantada, assim, algumas vezes. Eu acho isso bonito, assim. Porque não é qualquer coisa, sabe assim? Acho que você é crítica, tem um ponto de vista interessante. Sou ruim. Eu sou ruim. Mas não vamos ficar aqui falando de Isabela, né? É, É, eu só fiz a provocação, só. é disso, é disso. Tirando onda. Galera, vamos encaminhando então. Vamos. Vamos. Acho que tá na hora do nosso momento de dicas. Acho que uma coisa que, já falando da minha parte aqui, né? Falando das minhas dicas, começando por mim já, um livro que me mobiliza muito nessa discussão toda que a gente trouxe já há algum tempo, e eu acho que eu recomendei isso no último, se eu recomendei isso no último, vocês me avisem, tá? Que é o Camarada, um ensaio Uhum. sobre pertencimento político, que, né, o primeiro capítulo todo é direcionado para essa distinção entre aliado e camarada, e aí, Vini, numa onda marxista, né, numa onda mais comunista e tal, Uhum. mas eu acho muito foda o debate que essa mulher, que é a Jodie Dean, que é uma teorista, uma professora de teoria feminista e tal, eu acho que ela faz um debate muito bom sobre essa coisa, acho que vai nesse campo identitário também, mas de um jeito que eu acho interessante, assim. E eu consigo ter uma interpretação desse texto dela trazendo uma certa responsabilidade. Beleza, entendi. Eu quero pertencer politicamente, né, nessa luta das mulheres e tal. Como que eu vou fazer isso? Como que eu trago os homens para fazer isso comigo? Sabe? Como que a gente entra nessa? Quais são os caminhos, né? E a gente, acho que esse livro aqui ajuda. E o outro é esse Permanecer Bárbaro, de uma franco-argelina, que eu não vou saber falar o nome dela. O livro, porra, não está aqui do meu lado, dei mole. Mas é um livraço e ao mesmo tempo é fininho. Então é um livro facinho de ler, muito foda. Ela trata dessa questão, né, de se manter bárbaro, de se manter assim ainda fiel às suas origens, assim, não civilizadas, sabe? De tipo, é muito interessante, assim. Eu acho que traz vários insights pra gente aqui do debate de masculinidade. E acho que essas são as minhas duas dicas da vez. São dois livros ótimos, assim, e tranquilos de ler, gostosos de ler, assim, bem legais. Eu lembrei de um livro que saiu em 2023, a tradução no Brasil, que chama Poco Hombre.
pouco homem, né, em português, de um chileno, Pouco Hombre, Escritos de uma Bicha Terceiro-Mundista, que é do Pedro Lemebel, que é um livro também relativamente fácil, mas fala um pouco, dialoga um pouco com a história do Chile, então algumas coisas podem ficar mais nebulosas, mas é bem acessível. É um livro de um cara que era um ativista, um performer, e que toca muito algumas coisas que falam dessa relação tensa entre a esquerda e alguns movimentos de luta, por exemplo, LGBT, por exemplo, feminista, porque diz sobre como a identidade, o existir no mundo desse cara incomodava essa figura desse homem de esquerda, então desmunhecar, né, ou ter uma certa performance de masculinidade que não coincidia com a expectativa desses homens, acabava incomodando muito, né, e inclusive isso justificava certas violências, né? Então eu acho que é um livro bem provocativo e eu acho que também me deixa num lugar de por que esse apego tão forte à masculinidade? Por que é tão difícil ouvir críticas à masculinidade, né? Talvez os homens deveriam querer ser menos homens e não tem que ser muito homem, né? Tem que ser mais homem, né? Talvez a questão seja o que vocês estão chamando de homem? Pra quê? Qual é? E isso não significa ser mulher, não significa ser outra coisa, né? Mas um pouco interrogar essa fantasia. Excelente. O que você me falou me lembrou de uma entrevista que Gilberto Gil deu para o Roda Viva, né, nos anos 90, eu acho, ou 80, não tenho certeza, no qual um dos entrevistadores questiona ele em relação a ele ser afeminado. E aí dá uma resposta dizendo que ele tem nele a mistura perfeita, a combinação perfeita do que é o pai dele e do que é a mãe dele. Porque ele nasceu de uma mulher e não tem como ele não ter coisas dessa mulher, porque a mãe dele não é um homem. Aí ele fica falando, minha mãe não é um homem, não adianta vocês quererem que ela não é um homem. E eu tenho essa combinação em mim que é dos dois, né? Então acho que tem um pouco dessa coisa de deixar de ser tão homem, né? E o Gilberto Gil, ele consegue sintetizar isso de uma forma muito genial e engraçada ao mesmo tempo. Mas bom, a minha dica para hoje não tem a ver diretamente com masculinidades, mas tem também. Primeiro vai ser uma série que eu comecei a assistir na semana passada, eu acho, na HBO, que chama Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente. É uma série sobre a epidemia de HIV nos anos 80 para os 90, ali entre os 80 e os 90 mais ou menos. E a história basicamente são comissários de bordo, né? Um dos comissários, enfim, eu não posso falar porque senão vou dar spoiler, mas tem a ver com a impossibilidade das pessoas que estavam contaminadas com HIV fazerem o tratamento com o AZT, porque o AZT era proibido ainda no Brasil, e aí tem todo um desenrolar da história que é interessantíssimo. Mas por que eu estou gostando da série? Porque não coloca as pessoas, né, que vivem com HIV, ou que viveram, né, mas ainda vivem, tem muitas pessoas ainda, como pessoas que estão necessariamente, inevitavelmente, num estado de morte. Né? Sabe aquela coisa da série do Cazuza, assim? Que aí aparece aquele Cazuza. Não, as pessoas estão muito vivas e elas estão lutando. Então o seriado todo é construído em torno da luta pela vida. Uhum. É óbvio que a morte flerta, porque a morte flerta com todos nós o tempo inteiro, independente de vivermos ou não com HIV. Mas assim, ali é uma luta de pessoas pela vida. E a série é engraçadíssima, assim, inspirada em fatos reais, tal. Então é muito legal, acho que vale muito a pena assistir. E acho que é isso, assim. Acho que eu não vou indicar livro. Eu tinha um livro aqui, mas vou deixar para uma próxima. Acho que a série tem me mobilizado a pensar Economizando dicas, Vini. Economizando dicas. Tá bom, então vamos lá. É que também não tem a ver, mas tem, por causa da intersecção que eu tenho tentado fazer, refletir, pensando masculinidades periféricas, masculinidades negras e nesses espaços de constituição de sociabilidade periférica, né? Também no samba, no funk, no rap e tal. Então, esse livro me ajudou bastante na época do doutorado, chama Capoeiras, Malandros e Heróis, né? Não, mentira, é só Capoeiras e Malandros, confundi, o Heróis é da Mata. É só Capoeiras e Malandros, pedaços de uma tradição sonora popular.
que é de uma historiadora chamada Maria Salvadori. E aí ela tenta delinear um pouco a história da capoeira, da malandragem e desse universo permeado por homens a partir dos documentos, historiadora, mas a partir também das músicas, que também são documentos. E ela faz uma análise muito, muito sagaz, assim, desses homens e desses meios dessas estratégias de sobrevivência e dessa contradição da ordem e desordem, de um caos organizado. E aí isso me ajudou muito a pensar um pouco os meus interlocutores em campo, assim, né? Esse conceito da malandragem, né, que já foi bastante estudado aí pelas ciências sociais, ainda é um conceito que me pega muito, muito mesmo. Não no sentido de eu ter uma definição, uma resposta, qualquer coisa, mas de refletir como isso afeta os homens que são oriundos das classes populares, das periferias. E não é malandragem, não tem nada a ver com crime, tá, gente? É mais complexo que isso, assim. Uhum. Mas acho que é essa a minha dica, então. Capoeiras e malandros, pedaços de uma tradição sonora no Rio de Janeiro. Imagina a gente ficar sem essa dica. É isso, né, galera? Sabe o que eu tava pensando aqui? A gente não falou muito sobre um dos pontos que a gente tinha destacado como centrais, que é não ficar só reclamando, né? Então, como que a gente faz, né? Mas fica para uma próxima, né? Porque eu acho que 1 hora é pouco, eu acho, pra gente discutir tudo que a gente discutiu e ainda pensar essas outras maneiras, né? De como mobilizar, então, os homens, de como fazer essa coisa acontecer. Acho que a gente falou um pouco, né? Falou um pouco. A gente falou dos nossos trabalhos. A gente falou. Acho que a gente não falou num nível macro, até porque eu nem sei se o macro existe também, mas também não sei. Isso. O que a gente não falou é de um tema tabu, que eu acho que num episódio inteiro sobre ele, eu acho que é muita coisa, mas eu queria tocar aqui entre nós o masculinismo negro também. Que é uma pauta tabu e pelo jeito é maior do que eu imaginava. É mesmo. Você achou o gringo lá, né, e tudo, né? Eu tenho mapeado um pouco isso desde, né, umas tretas aqui dos últimos anos e sabia que existia uma questão de pouca discussão dentro dos movimentos negros, às vezes, de questões, né, como se incomodava muito falar de desigualdades de gênero e que como as feministas negras foram importantes para colocar isso na pauta do dia ao longo dos anos, mas era um tabu. E agora a gente tem visto mais um levante de homens negros acusando esse debate de misandrismo racista, né? E aí eu fui ver que essa discussão é bem mais ampla, a gente tem fora do Brasil também pessoas falando disso, então... E aí é um tema aqui, porque muitas dessas pessoas estão falando, vocês não sabem dialogar com a gente, vocês estão querendo acabar com o homem negro, o homem negro se apoiam no Fanon para falar, o homem negro não é um homem, ele não se beneficia do patriarcado como os homens brancos, e eu acredito que não se beneficia igual os homens brancos, mas quando volta para casa e está ali com a sua esposa, ou mesmo em outros lugares por exemplo, de militância, pode ser um cara com poder, né? Mas enfim, tô puxando muita coisa aqui, mas essa é uma questão que eu queria colar um pouco na discussão de hoje e não deu tempo. E é um tabu pra caramba, né? É um tabuzinho, sim. Dá pra ser cancelado aqui. Super. E aí acho que até indicaria outra coisa aqui, mas dentro dessa pegada, Isabela, desse assunto, que é o prefácio do A Gente é da Hora, o livro da Bell Hooks, que é escrito pelo Túlio Custódio, nosso querido amigo, que ele fala um pouco dessa diferença entre vítima e vitimismo. Eu acho que é bem interessante, assim, acho bem legal. Que eu acho que compõe um pouco essa conversa aí. Super. Boa. É disso. Então foi? Isso. Foi. Temos? Boa. Pô, adorei. Foi bom. Curti. Foi massa, gente. Valeu. Espero que a galera tenha curtido também, a galera de casa aí. Até a próxima, né? Até. Valeu. Próxima. Beijo. Beijo. Valeu. Valeu.